Fala, galera, bom dia. Tudo bem? Estamos chegando aí, ó. Vocês vão entrando aí, eu vou me organizando aqui, tá? Já vou compartilhar a tela. E aí, pessoal, pode colocar os nomes, tá? Caso queiram. Vou compartilhar aqui aquela tela, aquele exercício para nós acabarmos. Ficaram faltando as últimas questões. A gente acaba e já vou compartilhar outra tela com vocês, tá? São questões voltadas à crase que nós não vimos ainda, mas não custa nada fazermos para fecharmos. Deixa eu compartilhar aqui logo. Para acabarmos logo aquilo. E eu compartilhar outro slide. A prova de vocês já está pronta. Tranquilo? É só estudar pelos conteúdos que nós vimos em sala de aula. Vocês podem estudar por essa folhinha que eu deixei com vocês. Vocês podem estudar pelo livro de vocês, né? Aquele conteúdo mais específico que nós vimos. Tranquilo? Aquele slide da morfossintaxe. Vocês podem estudar pelo livro de vocês, aquela parte dos termos da oração. Show? Deixa eu só... Então, ficaram pendentes essas últimas, não foi? Acho que eu fiz com vocês essa 39. Só para nós fecharmos isso aqui. Tranquilo? Acho que é 30. Ficaram pendentes as últimas. 38, 39, que eram mais relacionadas à crase. E tem pouquíssima gente, hein, cara? Sei que a última semana o pessoal tá meio que cagando o pau aí, mas temos que entrar, hein? Última semana de aula. A prova já começa dia 26. Show? Espero que todos tenham feito já o simulado. É a última semana? Praticamente essa. Não, a última semana não, vai ter a outra ainda, né? Até o dia. Esta semana é a outra. Dia 26 começam as provas, né? Aí a outra semana vai ser a última. Vocês vão fechar as provas, né? E aí vai ter o COC logo depois. Dia 3 e dia 4 de dezembro já é o nosso COC, aí o conselho. Aí vão ficar somente aqueles que ficaram em recuperação. Certo, meus amores? Então é a última semana. Esta semana e a outra, né, de aula. Vocês vão fazendo prova. Dia 26 iniciam as provas e vão assistindo as aulas normais. Normalmente, né? Conosco. Show? Não se esqueçam também de tentarem lá, né? Garantir a vaga para o próximo ano. Para nós nos vermos de novo, mas só que de forma presencial. Melhor ainda. Tá? Então aqui, ó. Parei que são 15 alunos já. Vocês vão entrando devagarzinho, o segundo ano entra de verdade. Então ficaram faltando essas últimas questões de crase, matéria que nós não vimos, então não vai cair na sua prova, mas só para nós fecharmos aqui. Tranquilo? Vocês não viram este ano comigo, até vimos algumas questões de vírgula, que também não está meio que relacionado à matéria de vocês deste ano, tá? Para nós matarmos aí a questão 38,
Em gosto de perceber o tamanho de um livro, né, à primeira vista, o acento indicativo da crase foi utilizado corretamente. Quer que marquemos a alternativa em que também isso ocorreu, certo? Então, de cara, a letra A não pode ser, meus amores. Por quê? Porque o A vem no singular e a palavra depois vem no plural. Quer dizer que o cara, ao escrever a frase, ele ocultou o artigo as, certo? Quando isso acontece, quando o A vem no singular e a palavra depois vem no plural, não tem como ocorrer a crase, certo? Então, ali está errado. Então, submeteram o amor a provações complicadas. Quem submete alguma coisa a outra, né? E rege sempre a posição. Só que ali, né, o autor ocultou, né, o artigo as de provações, na verdade. Se fosse, né, cara, submeter um amor às provações complicadas, aí teria. Mas o A está no singular, quer dizer que ele ocultou, né, o artigo as da palavra provações feminina. Perfeito? Então ali, ó, só apareceu, só tem a preposição a, não tem como ocorrer a crase. Quando o a vem no singular e a palavra depois feminina aparece no plural. Show de bola? Então, letra A está errada. Show? Letra B também está errada, né? Isso porque o óleo é masculino. Não tem como ocorrer a crase diante do masculino, a não ser que estejam implícitas as expressões, né? A maneira de, né? Ao estilo de ou a moda de. Tranquilo? Então, ele cortou o cabelo a Neymar, ao estilo de Neymar, né? Aí vai ter a moda do Neymar, certo? Aí tem porque, né, Neymar lançou a moda, né? Tranquilo? Então, sempre, né, ele fez o gol a Pelé, ao estilo do Pelé. Então, se tiverem implícitas expressões a moda, ao estilo, a maneira de, aí sim. Mas é o único caso, é a única exceção que ocorrerá a crase diante de palavras masculinas, quando estiverem implícitas as expressões a moda, a maneira ou ao estilo de. Perfeito? Ó, pintou o quadro a óleo. É o óleo, cara. Não tem como, né? Óleo é masculino. Show de bola? Não ocorre a crase ali. Ele não estão implícitas expressões ao estilo, a maneira de, certo? É viável combinarmos um pagamento a prazo? Na pergunta ali, ó, só que prazo também é masculino. É o prazo. Se fosse à vista, galera, show de bola. Mas prazo, expressão masculina, não tem como ocorrer a crase. Perfeito? Letra D também está errada, né? O curso é de 2 a 8 de maio. Esse D é só preposição, né? Não tem como ocorrer a crase, né? Até porque não ocorre a crase diante do numeral, com exceção apenas dos numerais ordinais femininos, né? Primeira, segunda, terceira, beleza? Somente diante desses artigos, não, desses numerais, desculpa, pode ocorrer a crase, diante dos numerais ordinais femininos, né? Primeira, segunda, terceira, tranquilo? Show, parabenizamos. Ó, nesse caso nem ocorre, ó, parabenizamos a primeira colocada, parabenizamos o primeiro, porque faltou a preposição. É importante que sempre olhemos isso. Para ocorrer a crase tem que ter os dois, preposição e artigo. O numeral ordinal feminino, primeira, segunda, terceira, os numerais ordinais femininos, primeira, segunda, terceira, quarta, né, trazem o artigo. Mas é importante que olhemos também para ver se o verbo vai reger a preposição ou não. O parabenizar não rege, ele é transitivo direto. Quem parabeniza, parabeniza alguém. Então faltou a preposição para ocorrer a crase. É importante sempre que olhemos. Não posso gravar nada em português, tá? Então, resposta letra I, né, meus amores? Ó, porque o aquela, os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, já vão trazer com eles, né, o a que os inicia. Então, pode ocorrer a crase, sim, diante dos pronomes demonstrativos de terceira pessoa. Aquele, aquela e aquilo. Show? Olha aqui a frase. Por favor, entregue o caderno àquela professora. Quem entrega alguma coisa a alguém. O entregar é transitivo direto e indireto. E vai reger num segundo momento, ó, na segunda vez ali, ó, a preposição a, que se contrai com a inicial do aquela. Show? Naquela correria, nós podemos usar o recurso da troca, né, pelo seu equivalente para confirmar a ocorrência da crase. Então, entreguei o caderno àquela professora, entreguei o caderno a esta professora. Ao trocar pelo equivalente que é o esta, né, aparece a preposição na frente. Então, eu confirmo assim a ocorrência diante do pronome demonstrativo aquela. Show? Então, pode ocorrer a crase diante dos pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo, porque eles já vão trazer o a que os inicia. Show de bola? Então, a resposta é a letra I. 39, galera, ó. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta, que aqui marquemos o correto também. A letra A não pode ser, porque praticar é verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo não admite artigo. Não tem como ocorrer, né, a crase diante de verbo no infinitivo. Então, depois do acidente, passou a praticar esporte. Não tem, certo? Aí está errado de cara. Show? Verbo no infinitivo
não admite artigo, portanto, não tem como ocorrer a crase, tá? Letra B, aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Mesma coisa, ó. Mesma coisa que é na questão A da 38 ali, ó. O A está no singular e a palavra depois está no plural. Perfeito? Ó. Se fosse as várias atividades, né? Isso, ó, certo? Aí teria, mas o A está no singular e a palavra depois está no plural. Então não tem como ocorrer a crase, porque aquele A que aparece ali é só, né, preposição regida pelo verbo dedicar-se. Quem se dedica a alguma coisa. Né? Faltou o autor, ao escrever a frase, ele ocultou o artigo as, tranquilo? De atividades curriculares, tranquilo? Então não tem como ocorrer a crase ali, porque o A está no singular e a palavra no plural. Show? Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Não posso gravar que diante de marcação de hora sempre ocorre a crase. Se eu gravar isso, eu estou lascado. Certo? Por quê, pessoal? Porque, ó, repare que antes das 10 horas vem preposição. Então, quando aparecerem preposições antes da indicação de hora, certo? Ó, eu vou desconfiar. Não vai ocorrer a crase, certo? Ó, qual o bizu que eu dou aos meus alunos para matar questões relacionadas à crase, né? À ocorrência da crase? É trocar pela palavra meio-dia. Se eu trocar, né, pela palavra meio-dia, né, que é masculina, se tiver o ao meio-dia, né, a crase é confirmada. Se não, não confirma-se a crase. Né? Vamos lá, então. Ó. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas, após o meio-dia. Tá vendo aqui? Ó? Ao trocar, eu não consigo o ao meio-dia. Então, não ocorre a crase. Essa frase está errada também quanto, né, ao acento grave, ao uso do acento grave que marca a crase. Mas por quê, professor? Porque repare ali, ó, que vem o após, cara. Se aparecer preposições antes, quais são as preposições em língua portuguesa? Tem até a musiquinha, né? Que é a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sobre, trás, sem. Vendo aqui, ó, a, ante, até, após. Então, após a preposição. Então, ó, a aula foi transferida para as 14 horas. Não tem também, porque tem um para antes. A aula foi transferida para o meio-dia. Repare que é só nós trocarmos. Se ao trocar pela expressão meio-dia, né, aparecer o ao meio-dia, ocorre a crase. Caso, se não aparecer, se não acontecer a combinação ao meio-dia, não ocorre a crase. Repare que é só nós trocarmos. Show? Os convidados chegaram ao local após as 10 horas, após o meio-dia. Show? A aula foi transferida para as 14 horas, para o meio-dia. Pegaram? Agora, claro, né? Se não tivesse ali o após, aí normalmente, ó, os convidados chegaram ao local às 10 horas, aí teria ao meio-dia. Os convidados chegaram ao local ao meio-dia, certo? Então, o bizu é um recurso que vocês podem usar normalmente para matar essa questão de crase, né? Relacionada à indicação de hora. Eu não posso gravar. Opa, indicou hora exata, eu vou colocar o astro gráfico para a crase. Se eu gravar isso, eu estou lascado, tá? É importante que nós olhemos para ver se vem alguma preposição antes da indicação de hora. Se aparecer alguma preposição, não tem. Por exemplo, os alunos ficaram em sala desde as 13 horas. Repare que não vai ter também, porque desde é a preposição. A ante, até, após, com conta de. Desde, em. Tá vendo aqui? Ó, desde é a preposição, não é? Então é só nós trocarmos. Os alunos estão em sala de aula desde as 13 horas. Desde o meio-dia. Desde o meio-dia. Ao trocar, eu não consigo a combinação ao. Então a crase, né, não ocorre. Perfeito, galera? Ó, o turista dirigiu-se a essa instituição para obter orientações, né? Somente os demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, de terceira pessoa, né, que vai admitir a ocorrência da crase, porque eles vão trazer o a que os inicia. O essa, né, segunda pessoa, essa, esse, isso, não admite artigo, portanto, não ocorre a crase diante deles. Perfeito? Então, a letra D também está errada. Quem se dirige a algum lugar. Perfeito? Ó, só que esse a é só preposição. O pronome demonstrativo, né, essa, de segunda pessoa, não admite artigo. Show? Quais são os demonstrativos de segunda pessoa? Né? O esse, o essa e o isso. Beleza? Ó, tem poucos alunos em sala de aula aí. Ó. Turma é maior do que isso, hein, cara? Vou gritar lá no grupo lá. Vou gritar agora, hein? O pessoal tá cagando o pau aí, não tá entrando na aula, hein? Vamos que vamos, galera. Tá? Foi, galera. Então, a resposta, né, é a letra E. Esta é a obra a qual o jornalista, né, se referiu. Pessoa, pode ocorrer a crase antes do a qual e as quais? Pode. Eles são pronomes relativos, né? Que já vão trazer também o a que os inicia. A qual e as quais. Show? Quando isso acontece, quando a frase traz o a qual e as quais, o importante é nós olharmos, né, do final para o início. Perfeito? Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. O jornalista se referiu, né? Só fazer análise do final para o início, ó.
Ele se referiu à obra, não é isso? A quem se refere a alguma coisa ou a alguém. O referir-se rege, preposição, essa preposição, ela se contrai, né, com o a inicial do a qual, por isso que ocorre a crase diante dele. Perfeito? O a qual e as quais também admitem a ocorrência da crase. Show? Porque são relativos, né? São pronomes relativos, né, indicando o feminino, que vão fazer referência a um substantivo feminino que os antecede. Na verdade, esse a qual, ele retoma a obra. Se nós fizermos a análise, né, do final para o início, o jornalista se referiu à obra. Esse a obra, né, viria com esse gráfico que marca a crase. Se o a qual, né, faz referência sempre ao substantivo que o antecede, né, e se essa obra leva a esse grave, o a qual também leva. Mas por quê, pessoal? Porque o a qual é feminino e vai trazer o a que o inicia. Então, o a qual e o as quais são pronomes relativos meninos que também vão levar o acento grave que marca a crase. Pode ocorrer a crase sim diante deles. É só nós fazermos a análise do final para o início, como eu fiz agora. O jornalista se referiu à obra, certo? Ó, se a obra, né, vai levar o acento grave que marca a crase, né, esse a qual que vai fazer referência a ele também leva. É porque nós sabemos que o pronome relativo é um termo anafórico. Ele faz sempre referência ao termo que o antecede. Show? Exercendo a mesma função sintática dele. Se a obra ali vai ser o nosso objeto indireto, né, termo preposicionado, que vai ocorrer a crase, uma vez que se contraiu preposição, regido pelo referir-se, mais o a, artigo de obra, o a qual também vai ocorrer a crase diante dele, porque o a qual traz o a que o inicia. Pegaram o bizu, mas depois com calma lá no próximo ano nós estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos entender um pouquinho melhor de crase, tá? Show? Ó, 40, mas ó, também 40 também de crase, né? Que é que marquemos a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Show? Aqui é o seguinte, ó. Quer que marquemos a correta, certo? Mas pode ser algumas opções, né? Deixou de levar o acento grave, deveria levar, e outras não levou. Então é importante nós olhemos isso, tá? Estarei sempre à disposição dos senhores, né? Esse à disposição deveria, né? A disposição de deveria levar o acento grave que marca a crase e não levou, portanto, questão errada. Deveria aparecer o acento grave que marca a crase. A letra B, ó, o acento grave não deveria entrar, e apareceu. Por quê? Porque partir é verbo no infinitivo, então não admite artigo, não tem como ocorrer a crase. Então, ele disse que viria a partir de hoje. Repare que ali, ó, a crase está errada porque partir é verbo no infinitivo e verbo no infinitivo não admite artigo. Portanto, não ocorre a crase. A letra B está errada também porque apareceu o acento grave. Show? Letra C é a nossa resposta, meu amor. Nas férias, eu iria à terra dos meus sonhos. Diante das palavras casa, terra e distância, né, só ocorrerá a crase caso elas venham, né, especificadas. Nesse caso, a terra veio, né? Não vou a qualquer terra, é a terra dos meus sonhos, certo? Ali, então, resposta, letra C de casa. Perfeito? Diante das palavras casa, terra e distância, só ocorrerá a crase caso elas venham especificadas. Show? Então, por exemplo, né? Vou proferir aqui a seguinte frase, né? Voltarei a casa tarde, certo? Repare que não ocorre a crase. Não ocorre. Se ocorrer, está errado. Voltarei a casa, né, tarde. Tarde é apenas, né, adjunto verbal de tempo. Não especifiquei que casa que eu vou voltar. Então, ali não ocorre a crase. Mas se eu falar, né, voltarei à casa dos meus pais, né, amanhã, certo? Aí sim, porque é a casa dos meus pais. Eu especifiquei a que casa que eu vou voltar. Então, se as palavras casa, terra e distância estiverem especificadas, ocorre a crase. Do contrário, nunca. Perfeito? Então, o Estácio oferece cursos à distância. Não tem. Eu não especifiquei, certo? Agora, se eu especificar, né? Assistimos, né, ao incidente à distância de 15 metros. Opa, aí passa a ocorrer a crase. Porque eu especifiquei a que distância que eu estava, né, do incidente. Perfeito? Então, casa, terra e distância só levarão acento grave, né? Só admitirão artigo e, consequentemente, só admitirão, né, a ocorrência da crase caso elas estiverem especificadas. Perfeito? Então tá errado também. Perdão. Letra C é a única certa, tá? Letra D, o homem de quem lhe falei, tá errado aqui, falei, né? Faltou o E. Estava a cavalo. Cavalo é masculino, né, cara? Não admite artigo, portanto não tem como, tá? E a letra E tá errada porque as pressas, né, locução adverbial feminina que indica, né, modo, deveria, né, levar o acento grave que marca a crase, não levou. Por isso está errado. Tá? Ela saiu do escritório às pressas. Foi o modo, né, com que ela saiu do escritório. Se as pressas traz a circunstância, né, de modo tranquilo, locução adverbial feminina que já vem com esse grave que marca crase. Deixa eu acabar isso logo aqui rapidinho. Ó. 41. Assinale a alternativa, né, que apresenta a colocação pronominal de acordo com a norma padrão. É que marquemos a colocação pronominal também, conteúdo que eu acho que vocês não viram comigo, né? Acho que vão ver só no que vem.
vou fazer rapidinho com vocês aqui, tá? É a colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Pronomes esses que vão substituir, né, objetos diretos e indiretos, né? Termos complementos verbais, tá? Estou aqui ainda, não sei não, tá? Vamos lá então, ó. Nunca encontraremos-nos novamente. Tá vendo? Aqui o nunca é a palavra tradição, vamos ver se depois com calma em colocação pronominal. Caso vocês não tenham visto ainda, vão ver depois com calma, tá? O nunca, uma expressão negativa, ela é atrativa. O que ela faz? Ela atrai para perto dela o oblíquo átono, colocando assim, né, antes do verbo, na posição de próclise, né? Próclise, ênclise e mesóclise. Tranquilo? Então nunca nos encontraremos novamente, né? A frase seria correta se estivesse assim. Né? E a questão é que nós marquemos a correta. Tranquilo? Então, a letra A está fora. Tá? Nos falaram que tudo era uma questão de escolha. Né? Em língua portuguesa, né, de acordo com a norma padrão, nós não devemos nunca iniciar frase, né, com pronomes oblíquos átonos. Então, te amo, né? Te adoro, né? É erro, sim, num contexto formal. Adoro-te, amo-te, né? Falaram-nos que tudo era uma questão de escolha, certo? Eu não posso nunca iniciar uma sentença, uma oração com pronome oblíquo átono. Quando vocês forem escrever uma redação dissertativa, é importante que se atentem, né, a essas regrinhas, né, gramaticais. Eu não posso nunca iniciar uma sentença com pronomes oblíquos átonos. Perfeito? Então, a letra C está errada, tá? Porque iniciou-se ali uma oração, né, uma sentença com oblíquo átono. Repare que a letra D aconteceu o contrário, né? De maneira correta. Já que eu não posso iniciar a oração com oblíquo átono, eu o coloquei depois do verbo na posição enclítica. Certo? Então, parece-nos que o mais acertado era retornar aos estudos. Né? A letra D é a única certinha quanto à colocação pronominal. Show? Pessoal, a letra D está errada por quê? Eu gostaria de entender por quê, por qual motivo, por qual razão. Esse que, ele vai atrair também, né, cara? É uma conjunção e vai atrair, né, o nos para perto dele, colocando-o assim antes do verbo na posição proclítica. Então, gostaria de entender, né, por que nos fizeram, né, vir neste local, vir a este local, né? Ali a frase tem empregada com mais informal, certo? Então, vir a este local, beleza? Então, ali, resposta realmente letra D, tá? 4.2, 4.3, 4.4, a gente vai fechar logo, ó, questões de crase, se eu não me engano, né? Assinale a frase em que o A sublinhado deve receber acento grave que marca a crase, certo? Obedeça às regras de trânsito. A resposta é letra A de cara. Que obedecer, né? Tanto obedecer quanto desobedecer são verbos transitivos e indiretos. Nós vimos isso aqui juntos, eu acho que vimos. Né? E rege preposição A. Show? Então ali, ó, ocorre a crase, né? Se obedecer, rege preposição e a palavra regras, né, feminina, traz o AIS artigo com ela, a ocorrência da crase tem que ser marcada por nós, certo? Então, a resposta é a letra A. Perfeito? Pessoa, porque não pode ser a letra B, ó, porque eu nunca vai ocorrer a crase diante de palavras que se repetem, né? Face a face, cara a cara, dia a dia, boca a boca, né? Palavras que se repetem nunca, né? Nunca ocorrerão a crase diante de palavras que se repetem. Então, os adversários ficaram cara a cara, face a face. Dia a dia, o amor aumenta, né? Dia a dia não ocorre crase, perfeito? Diante de palavras que se repetem, nunca ocorre a crase, tá? Letra C está errada também, né? Não ocorre crase diante de pronomes, né? De tratamento, qualquer tipo de pronome que não admita artigo, né? Então, dirijo-me agora a Vossa Excelência. Não tem. Quem se dirige a alguém, mas Vossa Excelência não traz o artigo, portanto, não tem como ocorrer a crase, uma vez que a crase é a fusão de dois As, preposição e artigo. Faltou um, babou. Certo? Ó, letra D, é uma campanha digna a cuja disposição me ponho. Não ocorre a crase diante do pronome relativo cuja. Certo? Ó, os únicos relativos que admitem que pode ser que ocorra a crase, né, é o a qual e as quais. São os únicos que vão trazer com eles os as, né, o a que os inicia. Perfeito? Não ocorre a crase entre os outros. E peço a você que não, né, deponha o candidato, né, cara? Você também é um pronome de tratamento, né? Não ocorre pronome, não ocorre. Diversos pronomes em língua portuguesa não admitem artigo. Quase todos. Tranquilo? Ó? E o você também é de tratamento, assim como Vossa Excelência. Não tem. As únicas formas de tratamento, né, que admitem a crase, porque admitem o artigo, né, são senhora, senhorita, madame e dona. Então, são as únicas formas de tratamento que admitem o artigo. Então, se fosse peço a senhora, né, que não deponha
né, o candidato, aí sim ocorreria, porque senhora traz o artigo. Agora você é um pronome que não, né, admite artigo, portanto não tem como ocorrer a crase. Quem pede alguma coisa? Alguém. Esse a que apareceu ali é só preposição. Para ocorrer a crase faltou o artigo, né, porque você é um pronome que não o admite. Tranquilo, galera? Mas se fosse senhora, senhorita, madame e dona, são as únicas, né, são as 4 formas de tratamento que admitem, né, o artigo, portanto, pode ser que ocorra a crase diante delas. Beleza? Então, são as únicas, grava aí, são as únicas formas de tratamento que admitem o artigo. Senhora, senhorita, madame e dona, tá? Melhorou um pouquinho, tem 25 alunos, fico um pouquinho mais feliz, tá? 4.3, galera, ó, assinale a frase em que o uso, né, errado da crase, né? O uso errado, o uso errado da crase. Show de bola? Letra A, quando o navio chegou, ele desceu logo à terra, né? De cara, a letra A, né, cara? Porque a terra, diante das palavras casa, terra e distância, né, só ocorrerá a crase caso elas venham especificadas. O cara estava no mar, né, e chegou à terra firme. Show de bola? O único caso em que não precisa, a palavra terra não precisa estar especificada é se for terra com T maiúsculo igual a planeta. Os astronautas regressaram à Terra. Esse terra aí, ó, é com T maiúsculo, porque é igual a planeta. Aí, nesse caso, não precisa vir especificado. Show de bola? A letra A está errada, é a nossa resposta. Tá? Por quê? Porque ele também está certinha. Vou à cidade hoje, vou ao campo hoje. É só nós trocarmos pelo masculino equivalente. Se conseguir a combinação ao, a crase é confirmada. Quem vai a algum lugar. O verbo ir rege preposição. E cidade, né? Palavra feminina que traz o artigo, que admite o artigo. Portanto, ocorre a crase. Aquela correria, caso surja a dúvida, né? Eu posso trocar por qualquer masculino que vier à cabeça. Então, vou à cidade, vou ao campo, certo? Ó, vou à reunião, mesma coisa. Vou à reunião contigo, né? Vou à reunião, sei lá, vou ao shopping, sei lá, vou ao curso. É só trocar por qualquer masculino que vier à cabeça. Quem vai a algum lugar. O verbo ir rege, a preposição é um verbo intransitivo, né? Mas que rege, preposição a, indica movimento. Quem vai a algum lugar. E reunião, palavra feminina que traz o artigo com ela. Então, ocorre a crase. Eu posso entender a crase dessa forma, entender o seu processo, né? Que é preposição mais artigo, ou eu posso usar alguns recursos naquela correria para matar a questão. Beleza? Pagou tudo a vendedora. É só trocarmos, ó, pagou tudo ao vendedor. É ao trocar pelo masculino equivalente. Se eu conseguir a combinação ao, a crase é confirmada, meus amores. Então, pagou tudo à vendedora, pagou tudo ao vendedor. Show de bola? Chegou tarde à missa, chegou tarde, né, ao culto. É só trocar por qualquer palavra masculina que vier à cabeça. Quem chega a algum lugar. Quem vai a algum lugar. São verbos intransitivos, chegar e ir, mas que regem a preposição a. Essa preposição a que eles regeram vai se contrair com o artigo, né, que vai vir da palavra feminina, nesse caso, missa feminina, então ocorre a crase. Chegou tarde à missa, chegou tarde ao culto. É só trocar por masculino que vier à cabeça. Perfeito? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô ficando cansado. Eu tô falando muito, tô ficando cansado aqui por conta do... Quatro, amores, ó. Pra gente matar isso aí logo, ó. Pegaram aí? Também colocação pronominal. Matéria que eu preparei isso aqui para vocês do terceiro ano, fazer essa revisão geral, mas aqui, quem viu isso aqui foi o terceiro ano, tá? A gente já vem um pouquinho aqui para já posicioná-lo no próximo ano, tá? Tô aqui, ó, marque as alternativas, aqui é mais de uma, tá? Marque as alternativas, em que há erro de colocação pronominal, então mais de uma. A letra A de cara tá errada. Eu não posso nunca começar uma oração, uma sentença com pronomes oblíquos atos. Pessoa, que diacho, né? São esses pronomes oblíquos atos, né? São os pronomes, né, que vão substituir, né, os complementos verbais. Quais são eles? Né? Me, te, se, nos e vos, o, a, os e as, o, lhe e o leis. Então, são esses pronomes oblíquos átonos, né, que são pronomes substantivos que vão substituir, né, principalmente complementos verbais, objetos diretos e objetos indiretos. Tranquilo? Eu não posso nunca, né, num contexto formal em língua portuguesa, começar uma oração, uma sentença com pronomes oblíquos átonos. Então, o certo é amo-te, adoro-te, certo? Ó, tranquilo esse caso ali. Então, ó, lhe cantei lindas canções ao ouvido, tá errado de cara. Eu não posso nunca começar, né, uma oração com oblíquo ato. Então, qual seria o certo, né? Cantei-lhe lindas canções ao ouvido. Então, aqui, ó, para marcar as alternativas, a letra A já está marcada. Mais de uma, tá? Aquilo, né, te diz algo. A mesma coisa aqui, ó. Aquilo, né? O aquilo é um pronome demonstrativo, né? Pronomes demonstrativos são palavras atrativas. Como assim? Não entendi nada. Por que são palavras atrativas? Porque elas atraem, elas puxam, né, o oblíquo átono para perto delas, colocando-o assim antes do verbo, na posição proclítica. Então, aquilo
te diz algo, né? Aquilo diz-te algo, né? A frase fica até, né, meio que soa até ruim, não soa ruim, né? Então aquilo te diz algo, certo? Ou aquilo puxa o T para perto dele, colocando assim antes do verbo na posição proclítica. Show de bola? Letra C está certinha, né? Aqui coube a mesóclise, uma vez que o verbo está no futuro, né? Do pretérito, né? Atrever-me-ia a dizer que a conta foi escrita por ele, né? Então, letra A e B são as respostas, beleza? Como nos disse, cumpriu com a sua palavra, né? O como atrai, né? Conforme nos disse, o como ali, ó, né? É uma conjunção, né? Isso, a conjunção também é atrativa. Uma conjunção, na verdade, é uma conjunção conformativa, né? Ali traz uma oração subordinada, adverbial conformativa. Então, conforme nos disse, cumpriu com a sua palavra. O como atrai o nos obliquato, para perto dele, colocando-o assim, né, antes do verbo na posição proclítica. Show? E o não, né, cara? O não, nunca, né? São também palavras atrativas. O não, advérbio de negação ou palavra negativa, né? Elas atraem sempre os oblíquos átonos para perto delas, colocando-os assim antes do verbo. Então, eles não nos trouxeram boas notícias. O não atraiu nos para perto dele, colocando assim antes do verbo. Até porque, né, eles não trouxeram, né? Trouxessem-nos, né? Eles não trouxessem-nos boas, porque é ruim, né? Eles não nos trouxessem. Tá errado essa frase, né, cara? Não nos trouxeram. Não, peço desculpa aqui pelo erro da frase, tá? Mas resposta, letra A e letra B. São as duas que têm erro, né? Que trazem erro para nós quanto ao emprego da colocação pronominal. Foi, amor? Eu não vou começar aqui na nova aula, não, porque já faltam 8 minutos, né? Eu vou só indicar vocês mais ou menos em relação à prova, né? No próximo tempo, aqui no último tempo, eu volto com vocês com slide novo, né? Retomando já um novo conteúdo. Mas é isso aí, tá? A prova dia 26. As matérias são aquelas matérias que nós vimos em sala de aula, né? Ligada à língua portuguesa e ligada também à literatura, né? Vou cobrar questões de literatura voltadas, né? Aquela parte que nós vimos, as escolas iniciais que nós vimos. De repente, no próximo tempo aqui, eu já vou trazer uma revisão também, né, mais voltada à parte da literatura. Quais são as escolas que vão ser mais cobradas, quais são as questões, desculpa, que podem cair para vocês, mas são questões bem tranquilas, mais voltadas, né, aquelas escolas iniciais que eu acabei explicando a vocês, né? Então, cobrei lá desde o quinhentismo, né, que vai trazer aquela literatura de informação, literatura de catequese, que a intenção é informar, né? É apenas uma literatura descritiva, né, que a intenção é descrever, é informar ao rei Dom Manuel, né, a terra, tudo que foi achado aqui no Brasil. Né, ao chegar aqui, os portugueses já começavam a mandar uma carta pelo mais de caminho, que é a nossa primeira, né, literatura de informação aqui no Brasil. Então não tem muito erro. Né? É importante que vocês se atentem a alguns relatos históricos, algum contexto histórico que acontece na época. Né, 1517, né, inicia-se na Europa, né, a reforma protestante, né, certo? Aquela coisa do antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de tudo e não Deus mais, aquele conflito antropocentrismo, teocentrismo, vai chegar, né, ao barroco, que é a nossa próxima escola literária, certo? Quinhentismo, 1500, né? Seiscentismo é o barroco, né? 1600, tranquilo? Ó, que o nosso grande representante Gregório de Matos e Guerra. Então, no próximo tempo, nosso último encontro aí, eu vou trazer algumas revisões com vocês voltadas à parte da literatura, mas não tem muito erro, não. Né? Língua portuguesa, matérias, né, que eu acabei criando lá, demorou um tempinho, mas eu fiz as questões, né, que vão cair na prova de vocês. Eu mesmo que fiz, não peguei do banco de questões, são questões feitas por mim, voltadas a essa parte toda de sintaxe, né, termos da oração, né, sujeito, predicado, né, termos integrantes já direto, indireto, né, complemento nominal, a gente tem a voz passiva, predicativo do sujeito, né? E termos acessórios. E também algumas questões voltadas às escolas literárias que nós vimos até aqui. Tranquilo, amor? Então eu volto aí no último tempo para nós vermos fazermos juntos, né, uma revisãozinha em relação à literatura, para que vocês já fiquem aí já cientes do que vai cair para vocês na prova dia 26. Tá bom? Então um beijo grande, faltam 5 minutinhos, vou interromper um pouquinho antes aqui, porque eu não vou começar matéria nova, revisão aqui com vocês, né, agora. Faltam pouquíssimos minutos, eu já inicio com vocês no último tempo. Tranquilo? Eu botei uma frasezinha aqui, né? Com determinação e foco no sucesso, todos os sonhos se realizarão. Né? Espero que vocês não posso me despedir de vocês. Vocês vão continuar no colégio comigo, creio eu. Né? Então, quero ver todos vocês no próximo ano lá com matrícula já renovada. Beleza? Eu vou ter que fazer uma despedida aqui do terceiro ano, né? Que infelizmente eu não vou vê-los mais. Na verdade, assim, foi ruim, o ano foi atípico, né? Acabei que não tive contato com vocês, nem com eles no último ano, mas contou aqui o contato que eu tive por aqui. Tá bom? Tô falando bastante com vocês aqui. Deixa eu finalizar aqui
e volto no último tempo, tá bom, amores? Beijo grande até 10 e pouca, 10 e meia, tá? Beijo. Todos colocaram o nome direitinho aí? Todos colocaram? Ninguém deixa de colocar, não? Show. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.